chegar nas pessoas, trazer a consciência sobre o consumo na vida das pessoas, para as pessoas poderem mudar de comportamento, né? Então, o Akatu desenvolveu o que chamou de pedagogias, que são meios de chegar nas pessoas. Então, uma das coisas que é você conseguir trazer na dimensão do seu cotidiano uma noção do impacto do seu consumo na vida, né? Então, assim, no âmbito de um cotidiano de uma família, de um indivíduo, no consumo diário, começar a despertar a percepção do que significa o meu consumo de água, de energia, minha produção de resíduo, como é que eu descarto, como é que eu consumo, como é que eu compro, o que eu compro, como é que eu planejo minhas compras. Então, o Akatu acabou desenvolvendo um processo de sensibilização de públicos que parte do cotidiano e de fazer as pessoas começarem a prestar atenção nos seus hábitos de consumo diário. E daí, o segundo passo é demonstrar, fazer a pessoa perceber a interdependência dos seus atos com os dos outros, ou seja, que o meu consumo de água aqui tem a ver com o consumo de água de uma outra pessoa, de um outro bairro, de uma outra cidade, que isto, e aí no decorrer da minha vida, o que isto significa, quanto eu acumulo, quanto eu consumo no decorrer da minha vida. Então esse é um outro recurso que a gente usa muito, que são dicas de mobilizadoras, que é relacionar a quantidade do meu consumo no decorrer da vida para um pouco chamar a atenção do cidadão e do indivíduo, para a gente ter noção um pouco maior de que essa minha liberdade de consumo não é assim tão desrelacionada com outros e com o outro. Daí a gente também trabalha com a ideia da exemplaridade, quer dizer, pessoas que mudaram de comportamento, que contem isso para os outros, para mostrar que tem outro jeito de fazer, outro jeito de viver. E isso também leva à possibilidade de você ser mobilizador, ou seja, uma pessoa que mudou, ela tem a tendência de contar para o outro. Então, por exemplo, há uns anos atrás, eu vendi meu carro e comprei um bilhete único e comecei a andar de transporte público, uma coisa que para a minha classe social, para o meu ambiente, não era muito comum. Mas isso foi uma atitude que eu tive diante de uma cidade que não anda, de uma questão de mobilidade urbana, e que se a gente não muda de atitude, a gente não muda de atitude, ou seja, a gente segue reclamando, né? Então a questão da multiplicação, ela é importante. Eu tomo uma atitude e eu tento mostrar para o outro que o outro também pode fazer. E aí a ideia é de você constituir um pertencimento, né? A ideia de você fazer parte de uma turma, de um grupo que mudou de comportamento. Então esse é o processo pedagógico com o qual o Akatu vem trabalhando, com o objetivo de despertar consciência. Então o Akatu se coloca na missão de trabalhar com consumo consciente, porque a gente acredita que ao abrir a consciência do indivíduo, ele sim será mais responsável sobre os seus atos de consumo. Raquel, eu já ouvi você questionar um pouco essa posição de pensar no indivíduo e tal. O que é uma educação sustentável, para um modo de vida sustentável, que respeite a natureza, que integre a natureza e essa interdependência que a Ana estava falando, e mobilize a coesão social, o bem-estar, né? O bem-estar das pessoas na sua conexão com os outros seres todos. Eu consigo pensar muito nas escolas sustentáveis, né? Porque vamos entrar nesse tema de novo, né? Não faz mal, vamos lá. Mas por uma simples razão, é que existe essa coerência, né? De você estar num espaço que você fala sobre isso e você faz a gestão do transporte, de tudo, da alimentação, dessa forma coerente, né? Então, é esse modo de vida sustentável que a gente precisa almejar, né? A relação com o consumo é muito complexa. Eu li um livro que me marcou muito e que eu acho que traz muitas respostas, né? Que é um que se chama, que é em inglês, eu não sei como é que é em português, se chama The Spirit Level, que é aquele medidor de
de nível para construção civil, né, que tem aquele líquidozinho, e é sobre desigualdades, né, basicamente sobre desigualdades. E eles mostram, os autores, é um livro em inglês, numa pesquisa com países ricos, que todos os problemas e indicadores que se usa tem a ver com as profundas desigualdades, né, e em que países mais desiguais têm maiores problemas, né, na saúde, na educação, na saúde mental, até na obesidade, enfim, em diversos indicadores, e que geram um consumo excessivo, né, nos países mais desiguais. A ansiedade é tal. E esses países, nos países ricos, os Estados Unidos é o país mais desigual internamente, né? Mesmo entre os estados, né, americanos, ele chega com os mesmos gráficos. Estados Unidos, Portugal, Espanha, Grécia e o Reino Unido são os mais desiguais e que têm maiores problemas e mais excesso de consumo. Então, as desigualdades geram tantos problemas, isso na dimensão social. E o consumo na questão ambiental é óbvio, né, que a gente sempre trabalhou nas escolas com 5 R's, não com 3 R's, sendo que o consumo entra no terceiro R só, que o primeiro R é pensar e repensar as condições socioambientais de produção, até distribuição e consumo e o descarte, né, dos produtos. Então, se a gente pensa em cada produto que a gente consome com relação à justiça socioambiental, o segundo R é recusar. Recusar consumo por não ser sustentável, né? O terceiro R, sim, é que a gente pensa, realmente, eu não precisava consumir tudo isso, né? É recusar e repensar esse consumo. E aí a gente pensa nos descartáveis e tudo. E o consumo, a gente não pode pensar na redução do consumo pelo preço que isso custa, né? O preço da energia elétrica, o preço da água e tal. Mas é esse olhar que a Ana falou, né? É uma questão de coesão social mesmo, né? Mas a sociedade pensa em água, a sociedade capitalista, né, como escassez, né? Ao contrário do que os bens comuns, né, deveriam pensar, na abundância, só que na distribuição muito estranha, né, entre os países, entre as regiões e tal. E a poluição, a grande poluição das águas. Então, tem abundância, mas tem uma desigualdade muito grande na distribuição e uma péssima qualidade da água, que é dada por as relações de produção, né? Então, as coisas são muito mais complexas do que essa coisa de beija-flor que você falou, né? Se eu faço a minha parte e carrego a minha aguinha para apagar o incêndio, isso não adianta mais. A gente precisa mudar para uma forma de ser sustentável, e isso é uma mudança coletiva, né? E não individual. Pronto. É exatamente isso. A educação ambiental, a primeira questão que ela traz é o coletivo, porque o individual está super garantido na nossa sociedade. Quanto mais você tem, mais você consome. Isso é real, gente. Não vamos nos iludir. Eu não conheço ninguém que conheça, que saiba que o carro faz mal e tal, e que vai deixando. A minoria das pessoas que fazem isso. Quanto mais as pessoas têm, mais elas vão querendo. É o melhor carro, é o melhor prédio, é o melhor apartamento. É normal, isso faz parte do ser humano. Agora, é no coletivo que você trabalha isso. Porque no coletivo, por exemplo, se a gente pegar a água potável do mundo, a água de superfície potável, e dividir pelo número de habitantes, a gente pode usar 40 litros por pessoa. A média aqui em São Paulo,
Na Europa é 200. Como é que a gente vai fazer? Pronto, problema número 1, assim, matemática básica para a gente pensar. Né? Se a gente gasta 200 e se a gente fosse dividir a água que tem no mundo hoje, é 40. E aí? Como é que nós vamos fazer com 160? Quem que vai deixar de usar 160 todo dia? Né? Então, é um impasse que a gente vive muito real, porque por mais que você tenha consciência e a gente reduza ao máximo, você vai lá fazer sua pegada ecológica, vai dar 3 planetas. Qualquer um de nós que estiver aqui nessa sala. Por quê? Porque não tem um transporte coletivo legal para poder me locomover decentemente. Então, a gente acaba optando por ainda ter carro, realmente. Andar de bicicleta, tem que estar cheio de heróis na nossa cidade, dou maior valor, mas eu tenho medo, né? E tem questão, a alimentação, né? Para a gente comprar uma alimentação saudável tem que ser coletiva, porque é muito caro comprar orgânicos individualmente num supermercado. Então, tudo vai passar por questões, a maioria por questões coletivas e não por questões individuais, porque o indivíduo hoje, ele tem informação, ele sabe e ele não consegue fazer mais. O que eu percebo, assim, muitas pessoas que vêm trabalhar, que querem trabalhar nessa área, já fazem, mas assim, esse é o máximo que eu estou conseguindo e ainda 3 pegadas. E aí, como é que a gente faz um curso e a gente mede a pegada no começo e no final? As pessoas conseguem reduzir um planeta. Depois de 50 horas e a gente discutir, e aí? Como é que a gente vai fazer? Nós temos, assim, é bem cômodo. Essas medidas possíveis que o planeta nos dá, a gente não cabe. É como se a gente tivesse vestido uma roupa apertada. Essa é a situação real que a gente vive. E isso é muito incômodo, discutir, conversar e pensar de uma forma geral. Sim, depois eu quero que a Ana fale um pouco do coletivo. Eu queria esclarecer, né? Que acho que o Acatu não deixa de pensar no coletivo. No final da nossa rede pedagógica está a ideia do pertencimento, ou seja, o que tem é que a gente acredita que se a gente não despertar no indivíduo a sua percepção, ele não vai procurar o outro para estar junto numa proposta de mudança. E a gente não vive numa aldeia indígena, a gente vive numa cidade onde a gente é cada um. E a vida se eu não tenho dinheiro, eu não tenho um vizinho que vai me pagar a minha conta. Se eu não tenho como pagar o meu condomínio, eu vou ficar devendo para o meu condomínio. Ou seja, a gente não vive numa sociedade comunitária, a gente vive numa sociedade individualista, onde a minha responsabilidade e eu cuidar da minha vida é de cada um. E é nessa pegada que a Catu vai, que é pegar essa responsabilidade do indivíduo, abrir a sua percepção e mostrar que se a gente não tomar uma atitude e mudar de comportamento, a gente não vai conseguir ultrapassar os limites que estão postos para nós, né? Então, olhando aqui para essa pergunta e para tudo que vocês já falaram, né, fica muito forte essa questão de que essa educação é uma educação que busca transformar. O problema é a forma como nós nos percebemos no mundo, né, que relação nós estabelecemos com o mundo, como nós nos vemos em relação com esse planeta. E aí, uma coisa que eu sempre me incomoda muito, essa coisa de que o importante é que cada um faça a sua parte, né? Qual é a minha parte, a sua parte de ar, de solo, de água? Quer dizer, não existe a minha parte, a sua parte, é a nossa, né? É o nosso. A sua imagem de enquanto quer dizer, mesmo quando se faz educação ambiental, muitas vezes, né, reforçada essa postura individualista. E aí, assim, trazendo a questão de umas 3 semanas, saiu uma matéria na Folha que me chamou bastante atenção. A gente sempre faz as leituras a partir da vivência que tem, né, do que trabalha. E aí tem um biólogo, ele é um biólogo evolucionista, chama Wilson, se não me engano. Não sei se vocês leram isso. Que ele revê publicações, ele tem quase 80 anos, e ele diz muito do que ele disse ao longo da vida, quando colocava que as comunidades mais competitivas eram as que sobreviviam. Pelo contrário, agora o que ele afirma é que indivíduos mais competitivos podem sobreviver mais facilmente, mas as comunidades cooperativas são as que sobrevivem. Então, isso faz muito sentido quando a gente pensa em educação ambiental e na relação que nós temos com o mundo, né?
E aí, nesse sentido, me vem muito à mente assim, a ecopedagogia, né? Que é essa forma essa proposta de impregnar de sentido todas as práticas da vida cotidiana. Então, se nós fizermos um exercício, desde o momento que nós acordamos até o momento que nós vamos dormir, por um dia que seja, de todas as implicações que tem as nossas ações, tanto as práticas quanto o consumo, as relações que nós estabelecemos com as pessoas. Então, em cada um dos nossos atos, nós produzimos impactos. Só que isso é uma coisa que nós não tomamos consciência disso. Então, eu acho que esse exercício é um exercício que ajudaria muito, contribuiria muito para transformar atitudes. A hora que eu compro alguma coisa, quais as relações sociais que possibilitaram que esse produto estivesse na minha mão? A hora que a água, as relações, enfim, tudo. Eu acho que... Vamos pensar, vamos fazer o advogado do diabo. Pensando no que a Ana falou, bom, as pessoas têm que sobreviver, pagar as contas e tal. Você acha que é possível essa conscientização inclusive porque assim, uma coisa é produtos que têm alimentares, eu acho que até cada vez mais as pessoas olham a composição e tudo isso, mas você acha que assim, pensar nesse nível, que relações sociais que estão embutidas nessa compra, na calça que eu estou vestindo, você acha que isso é viável? Olha, recentemente nós tivemos várias denúncias de grandes lojas nos shoppings aqui de São Paulo, do Brasil, do mundo, que utilizam mão de obra escrava, por exemplo. A hora que eu vou comprar um produto que eu sei que existe trabalho infantil, mão de obra escrava, etc., quantos de nós efetivamente falam, é lindo, o preço está ótimo, mas eu não vou comprar porque eu vou contribuir com uma prática social que eu não acredito, né? O quanto eu me comprometo, né, com isso que eu estou comprando. Isso é uma cultura, isso é educação. E isso precisa ser construído ao longo da vida. Porque não necessariamente nós estabelecemos relação com aquilo que nós fazemos no dia a dia. A hora que eu pego um carro, sabendo que eu tenho um metrô do meu lado, que pode me levar ao mesmo lugar, o quanto eu tenho consciência, o quanto eu paro para pensar, muitas vezes eu tenho as informações, mas eu me deixo levar pela facilidade, pela forma como sempre fiz, Então, eu acho que esse tomar consciência e perceber que todas as ações produzem impactos, bons ou maus, e ter orgulho, né, se sentir bem de falar, não, como a Ana falou, né, grupos que se sentem bem por tomarem atitude, não, vou deixar o carro na garagem, se sentir bem por isso, porque é uma forma de agir de forma coerente com aquilo que acredita. Isso não se consegue em uma semana, em um dia, em um mês, é um processo, e é um processo com muitas frentes atuando juntas, né? Então, eu queria pegar um gancho aqui sobre a questão da cultura, né? Eu acho que a gente, assim, tem uma coisa que é a declaração do que eu acho que deve ser o correto, né? E tem aquilo em que contexto, em que valores nós estamos inseridos e se dá para fazer ou não. E eu acho que isso a gente tem que considerar. Acho que a gente não pode, especialmente na educação, ir para uma linha de discurso declaratório, né? E sim ir para a busca do real sentido da vida. E é por aí que faz sentido. Então, quando você fazer referência a alimentos, eu estou estudando, por acaso nesse momento, um pouco rótulos, para entender um pouco a importância dos rótulos verdes, ou dos rótulos que trazem informações sobre impactos ambientais. Estou comparando isso com os rótulos de alimento, né? Então, as pesquisas que falam sobre hábitos de leitura de rótulos estão muito ligadas ao meu bem-estar. Então, as pessoas que tendem a ler rótulos são pessoas que estão procurando saber se aquele alimento me faz bem ou não me faz bem. E nisso as pessoas já estão com esse hábito instalado. Quando você vai para os rótulos ambientais, eles estão falando do meio ambiente, eles estão falando de algo que está mais distante de mim do que do meu cuidado. E eu acho que aqui está a chave da questão, que é você conseguir trazer a informação sobre o impacto que o meu consumo tem no meio ambiente, nos recursos naturais, para a perspectiva do sujeito, do indivíduo. Porque a gente tem, enfim, o instinto de vida, né, o instinto vital, é aquele que eu vou buscar a informação, se aquilo lá faz ou não, tem alguma conexão comigo.
Então, eu acho que uma das coisas que eu estou aprendendo, pode ser que vocês já tenham aprendido sobre isso, mas para mim é novo, é essa percepção de que talvez o salto da educação para essas questões venha no trazer o sujeito imbricado naquela questão, ou trazer a questão ambiental e do impacto que a gente está causando na natureza para o plano do indivíduo. Porque nós somos muito voltados para si próprios, né? A gente, em primeiro lugar, estamos nós com nós mesmos, né? Então, despertar isto, né, nesse tipo de informação, eu acho que tá no ser humano e que isso pode ajudar. Principalmente uma sociedade, né, que valoriza o individualismo, que o consumismo, quer dizer, vai nesse eixo e reforça o tempo todo essa questão mesmo. Né? Você queria falar, e a E os valores que estão na base dessas mudanças, acho que a Sheila falou brilhantemente, né? Essa relação entre competição, que o sistema fica batendo desde que a gente acorda de manhã, compita, consuma, e a colaboração, né? A cooperação, que são outros valores, né? E o individualismo e a transformação desses indivíduos, não em individualismo, mas em sujeitos políticos, em sujeitos sociais, em sujeitos ecológicos, né? Como é que a gente faz essa mudança de valores, que é muito maior do que uma decisão individual minha, né? Mas vem de uma mudança de visão de mundo, assim como o trabalho escravo está mudando. Ou como a própria escravidão, de repente agora a gente não consegue conceber a escravidão mais, né? Mas por muitos anos, né, muitas civilizações, desde os gregos, né, se aceitava a escravidão como uma coisa natural. Ou mesmo a relação das mulheres, né, com o mundo. Isso mudou, a gente conseguiu mudar a cultura. Né? E é essa cultura que precisa mudar em direção a esses valores. E um exemplo assim óbvio disso é o que está acontecendo com o Código Florestal, que eu perguntei para uns deputados, assim, é uma pergunta muito singela. Eu sempre trabalhei com esse Código Florestal, né, nas escolas, e com a questão da biodiversidade, a importância da preservação mesmo das florestas, ou da existência de florestas com as crianças nas escolas, né? Eu sempre trabalhei dessa forma, a importância das florestas como um bem comum da humanidade, né? E se esperaria que todos os ruralistas, todo mundo, quisesse construir ao contrário, né? Construir corredores ecológicos, né? Entre as propriedades rurais, para realmente contribuir para o bem comum. Mas não, tem um movimento em direção contrária, que é uma não percepção dos bens comuns, né? E da apropriação individual daquilo que é comum, e que são as coisas mais básicas, o ar que a gente respira, os alimentos que a terra que produz esses alimentos, que ela está extremamente degradada e o uso de agrotóxicos piora, alimentos transgênicos, né? Que está por trás de tudo isso, né? Comer carne, por exemplo, né? Isso está por trás e depende de fortes políticas públicas e não de decisões individuais. Eu não como carne, mas que diferença faz isso para a transformação planetária realmente, né? Societária? Não faz diferença essa minha consciência individual, digamos, né? E acho que a gente precisa começar a pensar muito no coletivo mesmo, em sociedades sustentáveis, né? O que isso quer dizer? E quer dizer um grande desapego, grandes e fortes mudanças, né? Que tem uma metáfora fantástica daquela Annie Leonard, sabe, que fez aquela História das Coisas, e que eu gosto de citar
essa metáfora dela, que é fantástica. Ela está falando de mineração e ela fala o quanto mineração é uma área da indústria, né, que impacta imensamente sobre o meio ambiente e sobre os direitos humanos também, né, porque as pessoas, nossa, as condições são precaríssimas e tal. E ela diz assim, a gente pode trabalhar com as pessoas, com os empresários, dizer assim, precisa ser mais sustentável, tal. Muito bem, é difícil, mas não vai adiantar nada. O que sim adianta é uma mudança cultural da gente conseguir desvincular um anel de ouro cravejado de brilhantes de uma declaração de amor. Né? É só isso. Né? Essas são as mudanças que a Marina, inclusive, chama de desadaptação criativa, de descontinuidade produtiva, que são processos muito fortes, né, de desapego, de transformação e de construção de sociedades sustentáveis. Eu acho que nisso os jovens, eles estão bem avançados, porque eles têm uma coisa assim de compartilhar um pouco mais do que as antigas gerações. Isso eu percebo porque está mais apertado o mundo. Está mais apertado o mundo de fato. E isso faz você, de fato, criar um ambiente que tem mais limites, você incorpora mais a cooperação. Isso é o que eu percebo assim de uma forma geral. Eu fico pensando onde eu aprendi mais essa coisa eu quando era bandeirante, a gente ia acampar, tinha dinheiro restrito para comprar comida, não podia faltar, tinha que dar para todo, tinha que dividir tudo, banho, tudo. Foi lá que eu aprendi, não foi na escola, não foi na minha casa, né? Foi num lugar que tinha um ambiente que a gente queria conhecer, viajar com pouco dinheiro. Então isso... E os valores que tinha também de cooperação, de todo mundo fazer todos os trabalhos, um dia um cozinha, outro dia outro lava, outro dia cuida da música e assim por diante. Então, eu percebo hoje a educação muito desconectada da nossa relação com o ambiente, assim, de uma forma geral. Porque isso que você traz, Ana, isso tinha que estar no cerne, lá dentro da escola, nos primeiros anos de vida, sabe? Porque sem água, sem floresta, sem comida e assim por diante. Ou com floresta, com água, com comida, né? E parece que os valores básicos está garantido para todo mundo que vai ter água até o resto da sua vida. Não está, pessoal, não está. As coisas óbvias que a gente acha que estão garantidas, não estão garantidas.